Um dos principais pontos da pornografia é que muitas vezes a gente não sabe lidar com os gatilhos que vão acontecendo ao longo do dia. É como se a gente tivesse um gatilho, isso gerasse algum tipo de desconforto emocional e a gente não tivesse uma resposta adaptativa, a gente não tivesse uma resposta satisfatória para lidar com isso. E quando a gente não responde bem a esses gatilhos, essa tensão vai acumulando até que eventualmente a gente acaba cedendo. E nisso a gente já começa a encontrar dois principais desafios. O primeiro é de não saber quais são os gatilhos que vão acontecendo ao longo do dia, e o segundo é de não ter uma resposta adequada para eles, de tanto uma estratégia que vai te ajudar a ter menos gatilhos, quanto um comportamento substituto. Mas isso vai mudar agora, porque a partir de hoje eu vou te dar um plano para que você consiga ter respostas adaptativas para esses gatilhos que vão acontecendo, você conseguir mapear quais vão sendo os gatilhos que vão acontecendo ao longo da sua semana e a gente trabalhar em reduzir esses aspectos que vão estar relacionados à sua vontade quando você começa a pensar nesse tipo de tópico. O primeiro aspecto que eu preciso que você entenda é que esses gatilhos eles não são aleatórios. Muitas vezes eles são até previsíveis, porque a gente é um animal de rotina. Muitas vezes a gente consegue ter uma previsibilidade de quais vão ser esses gatilhos. Só que se você não sabe ainda quais são esses gatilhos, a gente precisa ter primeiro um mapeamento. Então, essa primeira tabela que está aparecendo na sua tela agora é uma que a gente vai utilizar nos próximos 7 dias para a gente começar a mapear o que está te causando esses gatilhos. Tanto os gatilhos externos quanto os gatilhos internos. Eu preciso que você tenha uma lista bem completa de quais são os gatilhos que estão mais te afetando, quais que estão relacionados mais à sua vontade e que acumulam a longo prazo para que você eventualmente ceda à vontade de ver pornografia. E isso, pessoal, é muito importante que vocês tenham uma consciência apurada aqui nesse momento, sabe? De que você consiga ver, parar e observar o que está acontecendo, que está influenciando. Por exemplo, às vezes você teve um dia difícil no trabalho. Às vezes uma coisa que você queria que acontecesse não aconteceu. Às vezes você ficou preso no trânsito. E essas coisas vão acumulando uma desregulação emocional, um desconforto emocional, até que eventualmente a gente precisa se sentir bem por causa do estresse. Que a gente tenta lidar com a emoção, tentando acalmar ela de alguma forma. E o jeito que a gente descobriu até agora é através da pornografia, mas a gente precisa elaborar novas estratégias para responder a esses gatilhos internos e externos. E só para ficar mais didático, o que eu estou querendo dizer aqui com gatilhos internos e externos, gatilhos internos são relacionados a seus pensamentos e às suas emoções. Ou seja, se você teve um dia estressante, o estresse pode ser que seja uma emoção que vai virar um gatilho para que você procure a pornografia, porque ela naturalmente vai te fazer sentir bem a curto prazo. Às vezes você começar a pensar sobre alguma coisa, pode ser que seja um gatilho também para que você eventualmente queira ver a pornografia. E os gatilhos externos estão relacionados a ambiente ou até pessoas. Então, por exemplo, às vezes você está passando numa rua que naturalmente quando você olha é uma rua que talvez tenha muitas pessoas atraentes, que você naturalmente tenha muitos gatilhos assim ao longo do dia quando você está passando por essa rua. Ou às vezes, por exemplo, quando você está vendo pornografia, um hábito que você tem assim de como você manipula o seu ambiente é de às vezes você apagar as luzes do seu quarto, você fechar a porta, você deixar o ambiente mais frio, de você pegar uma coberta. E isso tudo aumenta a probabilidade de você querer fazer esse comportamento. Então, quando a gente pega e diminui através de, por exemplo, deixar a porta aberta, a gente deixar uma luz fraca acesa, a gente talvez deixar o ambiente um pouco mais quente, a gente não se cobrir, isso tudo pode diminuir a probabilidade da gente conseguir, na verdade, enfrentar esses desafios. Isso aumenta a probabilidade que você consiga resistir, porque é como se esse comportamento ele ficasse menos prazeroso, ele ficasse menos atraente. E aqui eu já quero te dar a sua primeira ferramenta. Para os gatilhos internos, principalmente os que você for perceber que são gatilhos emocionais, eu quero te dar as primeiras habilidades para você lidar com isso. Você vai responder a esses gatilhos com as habilidades TIPS, que é a temperatura, intensidade e pressão. Na verdade, é respiração compassada, mas às vezes eles traduzem como pressão. Eu já dei um curso em que eu explico um pouquinho sobre desregulação emocional e como que você pode regular suas emoções a curto prazo, então eu não vou entrar tanto em detalhe aqui. Caso você tenha interesse, o link está na descrição. Mas outra forma que eu quero dar agora para você lidar com isso é através da ideia de você se distrair. Um dos problemas com os gatilhos emocionais é que a gente acha que a gente tem que resistir eles de alguma forma, em que se eu tenho algum gatilho, naturalmente eu tenho que só experienciar ele e ele vai passar. Quando a gente está falando de comportamentos que são mais viciantes, é muito difícil que a gente consiga resistir no primeiro momento. A gente tem que primeiro construir o músculo da resistência, digamos assim. E, a princípio, isso é difícil. Então, a gente precisa ter uma estratégia de uma fuga controlada mesmo, em que a gente vai buscar se distrair.
E nesse momento você pode ser extremamente criativo. Você pode pensar o que funcionaria para você se distrair, seja você ligar para um amigo para falar sobre outra coisa, você ir jogar um videogame, você fazer uma leitura, você ir mexer em alguma outra coisa que não te dê gatilho. A gente precisa tirar a nossa mente de entreter essas ideias. A gente precisa trazer um novo conteúdo para a nossa mente para que a gente descanse, digamos assim, dentro desse conteúdo. E aqui eu te peço para que não seja algo que vai trazer mais gatilhos para você. Senão a tendência é que, obviamente, não vai funcionar. E melhor ainda se ele for uma habilidade, um comportamento, uma estratégia que te ajude a se sentir bem e que não fira os seus valores. Por exemplo, às vezes você comer, em vez de você ver pornografia, de você comer uma besteira, não vai fazer sentido também, porque talvez você desenvolva um outro problema que talvez seja engordar. Mas às vezes se nesse momento você pega e faz uma caminhada leve, sem levar seu celular, você distrai sua cabeça, pode ser algo que não vai ferir seus valores e que vai funcionar bem para você regular suas emoções. Então, seja criativo aqui e pense em que seriam outros distratores para que você consiga responder esse gatilho. Agora, essa é talvez uma das partes mais importantes, os gatilhos relacionados a pensamentos. Os gatilhos de pensamentos, pessoal, eu preciso que você volte para os seus motivos de por que você quer parar de ver pornografia. Por que isso seria importante para você? Por que seria importante você resolver esse problema agora? Porque, afinal, se você está vendo esse vídeo, tem um mínimo de senso de urgência e de motivação para você descobrir como fazer isso. Então, a gente precisa unir como que a sua vida seria melhor, como que você estaria se aproximando da vida que você quer criar em parar de ver pornografia. Por que isso seria algo importante? Por que isso talvez melhoraria os seus relacionamentos, você criar hábitos, você ter mais disciplina, qualquer coisa que seja importante para você. A gente precisa te conectar com a ideia de por que isso é importante. Principalmente em relação a vícios, a nossa motivação para parar de ter um vício na nossa vida, ela oscila. Ela é como se fosse uma escada, em que às vezes a gente sobe 2 degraus e desce 3. A gente sobe 4, desce 5. Sobe 6, desce 2. A nossa motivação vai oscilando. Então, a gente tendo esses motivadores e esses valores é extremamente importante para que a gente consiga ligar a ideia de por que mudar seria importante. E na medida que você vai desenhando por que você quer isso, como que vai ser a sua vida quando você finalmente se livrar desse vício e qual que seriam os prejuízos de você não se livrar desse vício, você consegue se conectar com a ideia. E uma das maneiras que você pode fazer isso é respondendo essas perguntas que eu acabei de te dar. Por que seria importante para mim me livrar desse vício? E qual que seria o prejuízo na minha vida de eu não me livrar desse vício? E você pode colocar em cartãozinhos de enfrentamento, que são post-its mesmo, em que você espalha para sua casa, que talvez você coloca como um wallpaper, para você lembrar disso. Porque uma das dificuldades também é que agora, enquanto você está vendo esse vídeo, pode ser que seja fácil você lembrar quais são os seus motivos, quais são as suas vontades. Só que ao longo do dia, talvez, sei lá, numa terça-feira meio-dia, numa sexta-feira à noite, num domingo à noite, seja fácil você esquecer. Então a gente precisa ter esses cartões que vão, inclusive, influenciar o nosso ambiente, que a gente lembre quais são os nossos motivos para ter vontade, para de fato ter força para resistir a esse mal-estar que vai ser causado por a gente estar tentando resistir ao gatilho. E por último, os gatilhos externos, eu preciso que você comece a mudar o seu ambiente. No primeiro plano que eu te dei, que é relacionado a você saber os gatilhos, você vai ver que a gente tem as situações. E dentro das situações, a gente precisa pensar o que influenciou você a fazer aquilo. Ou seja, às vezes o ambiente estava escuro, às vezes o ambiente ele estava com a porta aberta. Quando você nota essas coisas e você consegue fazer o oposto dela, por exemplo, deixar o ambiente claro e deixar a porta aberta, isso influencia muito para que você não resista tanto, para que você não tenha tanta vontade também. Eu quero que vocês imaginem um ambiente, pessoal, quase como um carrinho de supermercado que está com a roda meio torta, assim. Se você tentar ir reto com ele, naturalmente o carrinho vai tentar te jogar para o lado. Então, se você conserta a roda do carrinho, ele naturalmente te ajuda a caminhar em linha reta e você mover o carrinho para onde você quer ir. Então, vocês precisam mudar o ambiente de vocês. E aqui eu falo também do seu ambiente físico, né? Mas claro, do seu ambiente de amigos. Talvez você não andar com pessoas que valorizem isso, de você ter outras pessoas também que já não fazem isso, de talvez você se relacionar com pessoas que também não te incentivem também de você ter essa prática e que podem te encorajar a você lidar com isso de outra maneira. Você ter outros ambientes que você frequenta também que não influenciam isso.
Por exemplo, se você é uma pessoa que fica só em casa e que você mora sozinho, pode ser que seja muito fácil de você cair nesse vício, porque a oportunidade está sempre lá. Mas se você começa talvez a engajar num hobby, você começa a engajar talvez em um outro clube, assim, que possa te ajudar a lidar com isso vai automaticamente influenciar como você resiste a isso. Porque você vai ter mais energia, você vai ter mais estratégias para lidar com esse comportamento e com esses gatilhos. Então a ideia geral que eu quero que vocês tenham desse vídeo, pessoal, é que vocês saibam que, primeiro, isso é algo previsível, que você consegue se antecipar, que você consegue resolver esse problema antes que ele aconteça e que quando ele acontecer, você tenha estratégias para responder isso sem necessariamente ter que ver pornografia ou se masturbar. Que você consiga gerar um novo comportamento que vai satisfazer a sua necessidade ou que vai, de fato, te fazer esquecer daquilo. A fuga, nesse caso aqui, ela é muito útil, porque não é tudo que a gente tem que enfrentar também na nossa vida. Por exemplo, se você está com uma dor de cabeça, não tem problema nenhum você tomar um remédio para dor de cabeça. Você não precisa suportar essa dor. Não é necessário que você faça isso. E tem algumas dores que a gente pode pular na nossa vida porque a gente ainda não está pronto para enfrentar elas. Eventualmente, eu vou precisar que você consiga resistir um pouco. E isso já vai ser um pouco do processo natural que vai acontecer quando você fizer esses comportamentos de compromisso, esses comportamentos substitutos. Mas a princípio, que nem eu falei, o seu músculo de resistir, ele ainda talvez não esteja tão forte. Então a gente talvez vá precisar de algumas ferramentas, de algumas técnicas para auxiliar a gente ao longo desse processo. Então, pratica essas habilidades. Pensa mesmo em como que você vai colocar esse vídeo em prática. Não deixa ele ser um vídeo em que você vai só assistir e que você não vai fazer nada com ele. Senão é a mesma coisa que você não tiver assistido. Você vai ter só perdido seu tempo. Então, pensa como você vai aplicar esse plano, quando que você vai começar. Já te dei algumas coisas mastigadas aqui, então já coloca ele em prática. E se esse vídeo te ajudou, eu tenho um curso chamado A Bússola, que o meu foco é te entregar ferramentas da TCC e te ajudar a implementar elas para que você consiga, na prática, construir a vida que você quer viver. Então, se isso te interessa, o link está na descrição.